Bem-vindos ao capítulo 2 do curso de Física 1 disponibilizado pelo Universo Exato. Na primeira aula deste capítulo, iniciaremos as discussões sobre movimento unidimensional, ou seja, movimento considerado apenas em uma direção, onde são descritos os conceitos de deslocamento, velocidade e velocidade escalar. Alguns livros traduzidos chamam velocidade escalar de rapidez, pois em inglês, velocidade é a tradução de velocity e velocidade escalar, ou rapidez, é a tradução de speed. Nas aulas, vou dar preferência ao termo velocidade escalar. Num primeiro momento, no estudo da mecânica clássica, vamos descrever e entender o movimento em relação ao espaço e ao tempo, sem considerar os agentes causadores do movimento. É a chamada cinemática. O movimento representa uma mudança contínua da posição do objeto em estudo. Na física, existem 3 tipos distintos de movimento. O primeiro deles é a translação. Que pode ser representado pelo voo de um avião supersônico. O segundo é o movimento de rotação. Podemos ter como exemplo a Terra girando em torno de seu próprio eixo. O terceiro movimento é o oscilatório, ou de vibração. Um sistema massa-mola pode representar muito bem esse tipo de movimento. Nos capítulos iniciais do curso de Física 1, vamos lidar apenas com movimentos de translação. Rotação e oscilação serão temas para os capítulos mais à frente. Para o estudo de translação, os objetos são tratados como uma partícula, ou seja, seu tamanho é considerado desprezível em relação ao sistema estudado. No estudo de movimento de translação da Terra em relação ao Sol, podemos considerar a Terra uma partícula, já que o raio de sua órbita é muito maior se compararmos com o diâmetro da Terra. Vamos entender agora o conceito de deslocamento. Tomando como exemplo este automóvel que viaja em uma estrada qualquer. Deslocamento é definido pela mudança de posição de uma partícula no espaço. Ele é representado por ΔX, que é igual a x final menos x inicial, ou seja, a posição final menos a posição inicial. Para fazer a análise do movimento do automóvel, vamos plotar o gráfico chamado posição-tempo, onde podemos marcar para cada instante de tempo a posição correspondente da partícula. Do lado esquerdo, vamos criar uma tabela para calcular o deslocamento em cada instante de tempo. A posição inicial é marcada pelo ponto A, que se situa no quilômetro 20 dessa estrada. Até então, na última coluna da tabela, não existe deslocamento. O automóvel viaja para o quilômetro 80, marcado pelo ponto B, em um tempo de 2 horas. Portanto, o seu deslocamento é de 60 km. Do gráfico, podemos tirar o deslocamento ΔX e a variação de tempo ΔT. O automóvel então viaja de volta no percurso para a posição C, definida como o quilômetro menos 20 da estrada. Nesse caso, houve um deslocamento de 100 km negativo, o que significa um deslocamento de 100 km no sentido oposto à direção definida como positivo, que no nosso caso é para a direita da simulação. Ele faz novamente um movimento de retorno para o ponto D, no quilômetro menos 100 da estrada, realizando um deslocamento de 80 km negativo.
E por último, viaja para o quilômetro 40, no ponto E, se deslocando 140 km. Este exemplo serve para compreender que deslocamento pode assumir valores positivos e negativos, o que faz ele ter a característica de um vetor, em que é fundamental saber o sentido do deslocamento. Isso ajuda a identificar as diferenças entre deslocamento e distância percorrida. No deslocamento, é levado em consideração apenas a posição inicial e a posição final do movimento de uma partícula, enquanto que, se analisarmos a distância percorrida, temos que considerar todo o trajeto. Vamos ver este exemplo para entender melhor. Um corredor realiza uma volta completa partindo de um ponto de largada e retornando ao mesmo ponto ao final de uma corrida em uma pista de atletismo de 400 metros. O atleta terá um deslocamento zero, já que o ponto inicial e o ponto final do deslocamento são os mesmos. No entanto, o mesmo atleta percorre uma distância de 400 metros ao final de uma volta completa. Este exemplo é para entender que deslocamento é um vetor e usa a lógica vetorial, assunto do próximo capítulo. Um vetor requer a determinação da direção, do sentido e da magnitude do fenômeno físico. Já a distância percorrida é uma grandeza escalar, necessitando apenas de conhecer a sua magnitude, independente da direção e do sentido. Ele será sempre positivo. Se calcularmos a razão entre o vetor deslocamento da partícula ΔX e o intervalo de tempo ΔT, em que ocorreu o deslocamento, podemos calcular a velocidade média, que também será um vetor. Do outro lado, a velocidade escalar média é definida pela razão entre a distância total percorrida e o tempo total gasto. Vamos entender melhor as diferenças entre velocidade média e velocidade escalar média, voltando ao exemplo do automóvel do início da aula. Queremos calcular a velocidade média do ponto inicial do percurso, em A, até o ponto final do percurso, em E. A velocidade é igual a ΔX dividido por ΔT, que é igual à posição final menos a posição inicial, dividido pelo tempo ao final do percurso, menos o tempo no início do percurso. 40 é a posição final em E, menos 20, que é a posição inicial em A, dividido por 8, que é o tempo na posição final, menos 0. Portanto, temos uma velocidade média de 2,5 km por hora positivo. Como a velocidade média também é um vetor, precisa de uma direção definida, sendo positiva ou negativa. Vejam na última coluna da tabela a velocidade média para cada trecho do percurso. Percebam que temos velocidades positivas e negativas, como o esperado para um vetor. A velocidade escalar média não tem sinal algébrico. Então, para calcular a velocidade escalar média, temos que somar a distância total percorrida, que é de 60 km mais 100 mais 80 mais 140 km, e dividir pelo tempo total, que é igual a 8 horas. Como resultado, temos uma velocidade escalar média para este exemplo de 47 km por hora. Vamos finalizar essa aula por aqui. Se você estiver interessado em compreender o universo das exatas, assine o nosso canal. Só assim vocês ficarão por dentro das aulas e dos novos conhecimentos disponibilizados pelo Universo Exato. Até a próxima aula.